Bendiciones, amados hermanos, los que están conectados, los que están por conectarse, amén. Que la bendición del Señor esté sobre tu vida en esta mañana. Estamos una vez más hoy, 11 de agosto de 2020, un martes. Estamos para traer una palabra de oración, amén, a todo aquele que necessita de escuchar un consejo de Dios, de escuchar também, por que não dizer, uma advertência de parte de Deus. Deus sempre trata de antecipar-se a los problemas, a las situações, trata de avisar-nos, trata de abrir nossos olhos para que nos demos conta de las coisas que estão sucedendo e de las que estão por suceder. Amém? Deus não nos permite, porque nos ama, não permite que as coisas sucedam de forma supressiva. Evidentemente, supressivamente vêm os problemas a los que não estão preparados, verdade? Aqueles que não têm contato, comunhão com Deus. E o Senhor sempre disse que Ele envia sua palavra aos profetas, antecipa os acontecimentos para que a gente se dê conta das coisas que estão por suceder. Então, se estar em comunhão com Deus é interessante porque você se antecipa aos problemas, às situações, ok? Nada te vai agarrar assim de surpresa. Amém? Glória a Deus. E o Senhor, todo o que hace, sempre antecipa e habla a seus profetas as coisas que estão por vir. Amém? Então, se o que está sucedendo nesse tempo, não é que nadie lo sabia. Nos agarrado de surpresa porque não esperávamos o tempo e nunca se sabe o tempo exato das coisas acontecerem, verdade? Deus nunca habla por fechas, por tal dia, tal hora. Não, Deus não habla assim, entende? Muito poucas vezes Deus se refere a los acontecimentos dessa maneira, pero, sin embargo, Ele dá señales muito claras, verdade? Aunque não habla por fechas, pero com uma visão profética um pouco mais apurada, você se dará conta de los tiempos que Deus está falando, verdade? De que épocas, donde as situações e as circunstâncias encaixam em no tempo atual ou no tempo que está por vir. Então, se de igual maneira, quando estamos discernindo os tempos que Deus señala à humanidade, nós nos daremos conta que o que está sucedendo já havia sido profetizado e declarado muitas vezes, verdade? E esse é o tempo de acontecer. Amém? Outras coisas vendrão, todo é no tempo de Deus, verdade? Pero já nós outros estamos cientes, porque os que estudamos a Bíblia, ou os que escutamos mensagens bíblicos, aunque não estude, pero escute mensagens bíblicos, Deus te está prevenindo, está antecipando as coisas para você. Amém? Chega um momento que tu entendimento se abre e você diz, oh, já havia escutado isso, já Deus me havia falado. Sim, claro que Ele havia falado. Amém? Nem sempre, claro que quando nos abre, nós entendemos de um solo e no mesmo momento, pero o entendimento se vai abrir no tempo oportuno de Deus. Amém? Então, as coisas que estão sucedendo, ha sido profetizado, declarado, señalado por Deus, e não é surpresa. E o que vem depois de isso, outras coisas vendrão, problemas mais graves que estes vendrão, e todo está escrito em sua palavra. Aí é que está o grande mistério de parte de Deus, que todo lo deixou escrito, detalhadamente escrito na Bíblia. Nós outros na igreja Oásis de Fé, já por 2 domingos, e creio que nós vamos estender até o terceiro, não sei quantos domingos, mas hemos estado falando das 70 semanas de Daniel, aí no livro de Daniel, capítulo 9. E hemos estado escudriñando isto, porque é necessário que a gente entenda que o que está sucedendo está escrito já. Amém? Como eu disse, é supressivo para alguns, é surpresa para alguns. Pero para outros que han estado estudando ou escutando mensagens bíblicos, se dão conta que o que está sucedendo estava escrito já devidamente explicado. E quando estudamos as 70 semanas de Daniel, a profecia que Deus falou através de um anjo, verdade, a Daniel, nós nos damos conta que todo está aí, está sucedendo. Estamos a las puertas de la última semana de Daniel. Hemos já passado por la história de la humanidade 69 semanas. Falta uma semana de las 70. E esta última semana de las 69 hasta las 70 há um intervalo
chamado intervalo de graça, tempo de graça, já se ha estendido por mais de 2000 anos desde a morte de Jesus. Amém? Hemos estudado isto. A partir da morte de Jesus se detém o relógio profético de Deus e aí passa a contar o tempo de graça. E nós estamos vivendo esse tempo de graça, o tempo da igreja de los gentiles. É o tempo em que Deus manifestou e revelou um mistério que estava escondido no coração dele, diga-se igreja. Amém? Estamos nesse tempo de graça, por esse tempo se vai afindar, se vai terminar, quando o Senhor venga por sua igreja, se vai findar esse tempo, a igreja vai subir com o Senhor, e imediatamente vem a manifestação do homem e do pecado, aquele iníquo, diga-se anticristo. E a partir daí, diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo abre o primeiro selo, amém? E um jinete em cavalo branco se dá a conhecer. Então se diga-se anticristo. Aí a primeira manifestação dele. Evidentemente a igreja não estará cá, mas todo está escrito, irmãos. E qual é o título da meditação que vamos ver hoje? Já estamos em ela, é verdade? E o título é Uma Porta de Graça. Esta porta de graça se abriu, irmãos, no momento que Cristo abriu seus braços na cruz do Calvário. Amém? Se estabeleceu a graça, o Senhor venia predicando o evangelho do reino, preparando o povo para entender as coisas do reino. E o momento que ele estende seus braços na cruz do Calvário, se abre ali a porta de graça. E por aí entram os gentiles, os pecadores, os impíos, os religiosos, todos aqueles que aceitaram em aquele tempo, que a lo largo de los tempos, hasta a fecha, han aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, han sido abraçados por essa graça. Amém? A palavra claramente disse que a salvação não é por obra, sino por graça, por fé. Amém? Por la fé no Senhor Jesus Cristo, é por graça. Amém? É um regalo de parte de Deus, não é por nossas obras, não é porque somos buenos, não é porque hacemos grandes obras de caridade, de ajuda, não, nada disso, não é porque somos santos, porque cuidamos para não pecar, andamos, não é nada disso, irmão. É por graça, foi um regalo que Deus nos deu, sendo nós outros aún pecadores, o Senhor nos amou e estendeu seus braços hacia nós outros, estendeu seu manto de graça e de misericórdia hacia a humanidade. Todo aquele que lo aceita, esse manto lo cubre, lo esconde, seu nome é escrito no livro da vida e tendrá a vida eterna com o Senhor, quando o Senhor venga por sua igreja. Pero esta porta de graça se vai cerrar um dia. Amém? Quero ler para você em livro de Lucas capítulo 13. Amém? Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, há uma passagem que Jesus ensinava a seus discípulos. Diz a partir do versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e encaminhando-se a Jerusalém. E alguém lhe disse: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes disse: esforçaos a entrar por la porta angosta, porque os digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o padre de família se haja levantado e cerrado a porta, e estando fora, empeceis a chamar à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo os dirá: não sei de onde sois. Então, começareis a dizer: delante de ti hemos comido e bebido, e em nossas praças ensinaste. Pero os dirá: os digo que não sei de onde sois, apartaos de mim, todos vosotros, hacedores de maldade. Allí será o llanto e o crujir de dientes, quando veais a Abraão, a Isaac e a Jacob, e a todos os profetas en el reino de Deus, e vosotros estéis excluídos. Essa palavra é forte, forte essa palavra, irmãos. Porque vendrão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e se sentarão a la mesa en el reino de Deus. E aqui há postreros que serão primeiros e primeiros que serão postreros. Uau! Que tremendo isso, irmãos.
Que tremendo é saber que esta porta se vai cerrar um dia. E o Senhor está explicando que deviam eles esforçar-se por entrar por la puerta angosta. Pero há também uma porta que é ancha. A verdade é que a Bíblia mesmo claramente fala disso. Há uma porta ancha, espaciosa, que entra qualquer, a qualquer momento, qualquer que se queira meter por la puerta ancha, la puerta espaciosa, la puerta que aceita todo, que recebe todo, que se pode meter todo, essa porta também está aberta. Amém? Essa porta também está aberta. E a angosta também está aberta. E nesses tempos nós outros vemos que poucos são os que se esforçam para entrar por la puerta angosta. Porque para entrar por la puerta angosta significa dizer que a puerta angosta, digamos que tem o formato nosso. Amém? Em la puerta angosta passo eu apenas. Não passa nada mais a la par minha, nem junto comigo. Não há bagaje que eu pueda falar, uma mochila, uma maleta, coisas minhas que quero meter aí. Não, tenho que passar eu solo. É como que essa porta tivesse o formato de meu corpo. Em realidade, a porta é Cristo, verdade? E profeticamente, a porta é o Senhor Jesus Cristo. Mas fazendo uma analogia para explicar melhor, verdade? É como se a porta tivesse o formato exato do nosso corpo. Não há como entrar com um montão de roupa, com um montão de mantos e capas e indumentárias e vestiduras. Não, há que entrar tu mesmo livre de todo o que te acompanha. És tu com Deus, esse espaço não passa nada mais e nada mais a não ser tu mesmo, ok? E essa porta é angosta. Tá entendendo, irmão? Pero há uma porta que é ancha. E essa porta ancha, a gente entra com que lo que seja. Passa lo que seja, entra lo que seja, aceita pecado, aceita ressentimento, ódio, amargura, aceita el enojo, aceita todo o bagaje de pecado que as pessoas têm. Essa porta ancha, entram e saem a hora que querem, porque essa porta está aberta também. E não há que fazer esforço para meter-se por ela, basta que siga a corrente do mundo, amém? Pero la puerta angosta, irmãos, disse, porque os digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está entendendo? Não há como passar como bagagem. Amém? Então se disse ele, depois que o padre de família se haja levantado e cerrado a porta, e estando fora, empeceis a chamar a la puerta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo os dirá, não sei de onde sois. Hermanos, nós outros vivemos em família, você vive em família, já sei a tua família, a hora que has tenido família, casou, tenido família, pero vivias em família antes com tus papás ou abuelos, ou as pessoas que te criaram, verdade? E nós outros, eu sou brasileiro e me acordo que a cultura brasileira lá de anos 60, 70, por aí, quando era jovencito, ninho, adolescente, verdade? Havia todo um cuidado, hoje em dia já todo está liberado, os adolescentes andam de madrugada na calle, a qualquer momento, em bailes, em orgias e todo o demais. Pero me acordo quando era ninho, havia um toque, não era um toque de queda, nem algo assim, mas era o cuidado que tinha a sociedade hacia os ninhos, adolescentes e jovens. Então, se você era menor de idade, não podia andar depois das 10 da noite a la calle. Não podia, irmãos. Os policiais andavam fazendo rondas nas comunidades, as viaturas e todo, e se agarrava um jovem com menos de 18 anos na calle, amém? E que não tivesse documento para confirmar que era maior de idade, verdade? Podia ser maior de idade, mas sem documento eles consideravam como se fosse menor de idade, tendo carita de ninho, verdade? Levavam, já sei que levavam para dormir allá na polícia, e depois os padres tinham que ir por la manhã, firmar um compromisso e enfrentavam um montão de problemas, ou então se levavam o ninho até a porta de casa e reganhavam os papás e diziam, a próxima vez o hijo se vai, por ser menor não se vai quedar, pero vai ter em lugar dele. Então havia todo um cuidado. Então os papás cerravam a porta da casa e metiam todo mundo para dentro antes das 10. Eu criei com esse regime, era assim que funcionava em minha província, em Brasil.
Não teria que ver, evidentemente, com nenhum regime ditatorial, de governo militar, aunque havia um governo militar nesse entonces, pero era cuidados que tinham. Esse cuidado não existe mais em nenhuma parte. Aqui onde estou em Costa Rica, você vê adolescentes em na calle, de madrugadas, em los bailes, e os policiais não estão nem preocupados, verdade? Ou seja, aí hacen todo desordem, toda situação que vivem aí os jovens hoje em dia, e não há tanto cuidado, mas bem está todo liberado, verdade? Em Brasil, em toda parte está assim. Pero aqui diz, irmãos, que o padre de família se levanta e cerra a porta. E os que quedam afuera, que toquem na porta querendo entrar, não vai abrir. Por quê? Por que cerra a porta? E por que uma voz afuera chama, ábrenos, queremos entrar? E o jefe de família disse, não sei de onde sois. Ué, se a pessoa está tocando a porta, se supõe que a pessoa tinha acesso a essa porta antes, verdade? Ou seja, a porta estava aberta e por algum momento ela entrou ou nunca logrou entrar, pero aí estava à disposição, a porta estava aberta. Pero o momento que o jefe de família, o padre de família, cerra a porta, significa para mim, irmão, dizer que o momento que ele cerra a porta é porque os suyos estão dentro de casa. Me está entendendo? Eu me acordo, eu era adolescente, e uno se escapava, ia aos bailes aí, e sempre preocupado com o horário, às vezes passava de las 10, meia-noite, andava uno na calle, se cuidando para ver se não havia uma viatura policial, porque se o polícia nos agarravam, era problema, verdade? Então, se os pais deixavam as portas entreabertas, não cerravam de toda a porta, porque sabiam que o livro andava fora e lá a tal hora se ia meter e a porta quedava meio aberta, meio cerrada, apenas recostada. Aqui está dizendo que o padre se levanta e cerra a porta. Por que ele cerra a porta? Porque os suyos estão dentro de casa. Me está entendendo, irmão? Porque ele sabe que sua família, os que são filhos de ele, estão dentro. E os que tocam afuera não são. Não têm a identidade do padre, não têm o apelido do padre, não têm nada que ver com o padre. O padre não vai abrir a porta porque não são filhos. A los que ele abre a porta e a los que ele mete para dentro da casa são os filhos. Por quê? Porque os filhos se dispõem a meter-se, a entrar. Me está entendendo? Então, se ele cerra a porta, depois que já sua família está dentro da casa. Tremendo isso, verdade? Por essa razão, disse, Senhor, Senhor, abre. Ele vai dizer, não sei de onde sois. Ou seja, os que são filhos meus estão aqui dentro. E vocês aí, não sei de onde sois. Que tremendo isso, verdade? Disse, então, começareis a dizer, delante de ti hemos comido e bebido, e em nossas plazas ensinaste. É decir, conheciam ao Senhor, porque sentaram à mesa com o Senhor em algum momento, comeram e beberam da comida, do alimento que esse padre lhes dava. Foram partícipes da mesa do padre em algum momento, pero nunca se permaneceram dentro, nunca permaneceram realmente em la fidelidade, em la comunhão, em la intimidade com o Padre. Se abasteciam da mesa, se alimentavam e bebiam da mesa que o Padre ponia à disposição, pero não eram de aí. Oh, que tremendo isso, irmãos. Que tremendo, disse. Então, versículo 26, começareis a dizer, delante de ti hemos comido e bebido, e em nossas plazas ensinaste. Imagine-se os irmãos, quando se cierra a porta de graça. A porta de graça que se abriu allá em la semana 69, se detiene o reloj profético de Deus, estamos em tempo de graça. Essa porta está aberta todavia, irmãos. E a lo largo destes anos, desses mais de 2000 anos de graça, amados irmãos, quantos han comido e bebido à mesa do Senhor, irmãos? Sem necessariamente ter relação íntima com Ele, ou quizá em algum momento la tuvieron, pero abandonaram a mesa de comunhão. Sentam à mesa los de la família, irmãos. Amém? Senta à mesa os que têm comunhão com o Padre. E o Padre sabe o alimento que vai dar toda a manhã, todo o dia. Os que estão fora da mesa não são filhos, me está entendendo, irmãos? Se acorda daquela mulher sirofenícia que falava de Jesus, pero los perros também se comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor? Ela estava sujeitando, sometendo-se a comer das migalhas
de la mesa do Senhor. Por quê? Porque ela não tinha acesso à mesa. Não era hija. Me está entendendo, irmãos? Los que têm acesso à mesa do Senhor são os hijos. Los que sentam à la mesa de comunhão são os hijos. Os escravos não sentavam na mesa. Os escravos comiam na cozinha, comiam afuera de la casa. Está entendendo, irmãos? Los que se sentam na mesa são os hijos. Pero aqui está dizendo que essa gente comeu e bebeu com o padre de família. E ao momento de cerrar a porta, eles não estavam na mesa. Que tremendo, verdade que sim? E o momento de cerrar a porta significa dizer que não estavam na mesa do padre. A porta se cerrou e o padre disse: não sei de onde sou, los desconozco, não sei de onde sois. E bem é certo, em algum momento comeram à mesa. Se bem é certo, em algum momento sentaram à mesa, se alimentaram, comeram, beberam, usufruíram, desfrutaram, verdade? De la bendição do Padre, pero nunca tiveram realmente relação e comunhão com o Padre. Nunca se identificaram realmente com a mensagem do Padre. Comiam de alimento segundo suas necessidades e se davam à fuga da mesa. Quantos você vê e você vê nesses tempos que assim são, irmãos? Chegam à mesa do Padre em um momento de necessidade, verdade? Quanta gente vai à igreja em um momento de necessidade? Vai sentar à mesa, comer de la mesa, em um momento de desesperação, de problema, de grande necessidade. Então se pensa, uau, tenho que ir à igreja porque lá diz que os hermanitos oram e fazem milagres naquela igreja. Aí vão. Mas não têm comunhão com o Deus de los milagres. Querem o milagre, mas não o Senhor de los milagres. Você me está entendendo? Buscam a bendição, pero não querem comunhão com o dueño de la bendição, que é o Senhor. Comem na mesa em algum momento, se abastecem da bebida e da comida do Padre, pero não têm comunhão com o Padre, tampouco com os que estão na mesa. Aleluia! Então se diz que essa porta se cerra e os que estão afuera, que um dia comeram e beberam de la mesa, se quedam de fora. Essa palavra é forte, irmão. Você que está escutando nessa manhã, essa palavra é muito forte. Deixa-me detener uma coisa aqui. Essa palavra é muito forte, irmãos. Muito forte, muito forte, muito forte. Você que é sentado à mesa do Padre, você que a comida é na mesa do Padre, que te has alimentado é na mesa do Padre. Amém? Quero dizer a você nessa manhã, vuelve à mesa. Vuelve à mesa, porque essa mesa não está fora, está dentro da casa. Amém? E o Padre cerra a porta e os que estão à mesa com ele são de ele, são filhos de ele. ¿Me está entendendo, irmãos? Los que quedam afuera, aunque um dia comeram e beberam em la mesa, estão fora, vão a tocar a porta, vão querer entrar e o Padre vai dizer, veja, não sei de onde sois, verdade? E disse, e em nossas plazas ensinaste. Claro que sim, irmãos. Quanto você tem escutado a palavra do Senhor em todo lugar que você vá? Quantas vezes o mensagem divino, a mensagem do Evangelho, ha entrado por las portas de tu casa? Já seja por tu telefone celular, já seja por uma mensagem que tu escutas aí na rádio, na televisão, alguém te habla de Jesus em algum lugar, em las plazas, em los parques, em tu casa, onde vai passear com tu família, em tu trabalho, sempre a palavra Jesus, a palavra Evangelho, a palavra salvação, amor e perdão. Todas essas mensagens estão aí, em tu mente, em teu coração. O Senhor, de alguma maneira, te está bombardeando, te está cercando com laços de amor para que tu te desperte e te des conta. Eu sou da mesa do Senhor. Não pode alejar-me tanto tempo da mesa, porque um dia a porta se vai cerrar. E te digo que a porta de graça se vai cerrar, irmãos. Está entendendo? E quando essa porta se cerre, vai suceder isso aqui. Alguns vão dizer, pero Senhor, eu ia à igreja. Está entendendo? Senhor, eu ia à igreja de domingo. Sim, muita gente vai à igreja de domingo. Já seja católico, já seja cristiano, já seja adventista, budista. Muita gente vai à igreja, irmãos. Mas não estamos falando de igreja espaço físico.
Estamos falando da igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. Estamos falando de uma mesa espiritual. Estamos falando de uma mesa de comunhão, onde o Padre comparte seu alimento, esse alimento que nos mantém forte, que nos mantém de pé contra as adversidades deste mundo, hasta que Ele venga por nós outros. Esse é esse alimento diário que Ele nos dá. Amém? Glória a Deus. Então, se essa gente que um dia disse que íamos comido e bebido, essa gente se vai acordar, mano. Se vai acordar em meio à tribulação, quando se é manifestado o homem iníquo, quando se é manifestado o homem da maldade, o anticristo, em tempo de tribulação, a gente que vai andar huyendo desse homem para evitar de ser muertos, esta gente se vai acordar que os hermanitos da igreja, allá da comunidade, aquela iglesita allá no pé do morro, lá acima do morro, aquela iglesita de los hermanos humildes, allá de la favela, de los tugúrios, de las grandes cidades, esta gente se vai acordar daqueles hermanos que te molestavam a cada rato dizendo que Jesus te ama, vem para a igreja com nós outros. Essa gente se vai acordar, mas como está escrito aqui. Se vão acordar que um dia comeram da mesa e que um dia escutaram a mensagem, porque disse, e em nossas praças ensinaste. Que não seja você uma dessas pessoas, irmãos, que quando se desate toda essa situação da tribulação e da grande tribulação, não seas tu um destes que vai dizer, Senhor, pero eu ia à igreja. Eu consigo imaginar, irmãos, você se mete na internet, você vê dezenas de películas, de filmes, verdade? Hablando do arrebatamento da igreja, da tribulação e todo o demais. E o que os autores tratam de plasmarem na pantalla, irmãos, de mostrarem uma película, é mais ou menos o que vai suceder. Evidentemente cai algo aí é cinema, é película, é filme, pero há uma realidade aí que está implícita ali, irmãos. Imagine-se quando o Senhor arrebate sua igreja. Dá para você imaginar, nesse momento, o que pode acontecer? Quizá tu estar em tus quehaceres domésticos, lavando a roupa, cuidando da comida de tu marido, e plá, desaparece de um solo. E pessoas em conversas e que sempre renegaram da palavra e que nunca aceitaram o evangelho da salvação, aún dentro de tu casa, se darão conta que você vai desaparecer. Imagine esses termos. Pá, desapareceu. Quedou apenas a roupa caída ao suelo. Porque fomos transformados, como dizem Tessalonicenses. Seremos transformados e arrebatados. Uau, irmãos. Quando isso acontecer, toda essa gente, irmão, que um dia comeu e bebeu e escutou o mensagem, pero rechazou o mensagem, ou caminhou bajo esse mensagem um dia, pero se apartaram do evangelho e hoje vivem no mundo, e alguns dizem, pastor, eu não vou mais à igreja, pero não ando em pecado, não ando no pecado do passado, eu me mantenho aí. Você está apartado do corpo de Cristo, irmãos. Amém? Não importa se você ha vuelto ao pecado do passado ou se não está pecando mais. Você está dado a espalda a Deus. Amém? E diz que aun que haja comido e bebido e escutado mensagens em las praças, como diz aqui, a porta se cerrou e se cerrou. E se tu não estás na comunhão da mesa do Senhor, a porta estará cerrada para você. E você será um daqueles que vai tocar a porta querendo entrar. Não está entendendo, irmãos? Diz o versículo 27, pero os dirá, os digo que não sei de onde sois, apartaos de mim todos vosotros, hacedores de maldade. Aleluia, hacedores de maldade. Estiveram à mesa, comeram de la mesa, em algum momento buscaram a comunhão de la mesa, quizá por alguma necessidade, como muita gente vai à igreja por necessidade, porque tem problema, porque está enfermo, porque quer restauração de sua família, pero uma vez resuelto seu problema, se dão a fuga e nunca mais voltam à igreja. Esta gente estuvo à mesa, comeu de la mesa, verdade? Se alimentou de la mesa, pero la derrou, porque não tinha compromisso, não tinha identidade com a mesa do Senhor. Amém? Então se diz o Senhor, apartai-os de mim, hacedores de maldade. Assim será o llanto e o crujir de dientes, quando veais Abraão, Isaac, Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vosotros esteis
excluídos. Ser excluído não é nada fácil, irmãos. Eu sei que em algum momento passou por rechaço em tua família, em tua vida. Você sabe o que significa ser excluído, verdade que sim? Quanta gente, irmãos, sofre hoje por problemas emocionais, psicológicos, verdade? De depressão, de timidez, de ansiedade, de um sinfim de coisas relacionadas com o rechaço. Né? Ser rechaçado é ser excluído. É mais ou menos isso, irmãos. E essas pessoas serão excluídas. Estiveram um dia à mesa, porque aqui está claro dizendo: delante de ti hemos comido e bebido. Sim, estiveram um tempo na mesa do Senhor, pero se fueron, não permaneceram. Ou veniam por ratos a comer, a alimentar-se, a buscar uma sanidade, a buscar um milagre, pero não tinham compromisso nem com a igreja do Senhor, nem com nada. Apenas se abasteciam para seus deleites, muitas vezes, ou para solucionar problemas. E o Senhor está dizendo aqui, irmãos, verdade? Que quando a porta se cierre, a porta cerrada significa dizer que já os de la casa entraram. Quando o Senhor, abra a Bíblia, irmãos, quando o Senhor cerrou a porta del arca, se acorda da porta del arca, do tempo de Moisés? Eu vou ler aqui, amém? É algo tão conhecido que já temos de memória, já, de tanto que hemos falado disso. Pero há pessoas que vão escutar esse vídeo e que não têm muito conhecimento da Bíblia. E eu tenho que falar disso, amém? Tenho que ler isso. Gênesis capítulo 7, quando habla do dilúvio, verdade? Vamos ver assim, capítulo 7, versículo 12. E houve lluvia sobre a terra 40 dias e 40 noites. Em esse mesmo dia entraram Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, verdade? La mujer de Noé e las 3 mujeres de sus hijos com ele en el arca. La família de Noé, toda a família de Noé entrou al arca, amém? Eles e todos os animais silvestres, aí vai, aves de los cielos, aves segundo sua espécie, todo pájaro e toda espécie. Versículo 15. Vinieron, pues, com Noé al arca, de 2 em 2, de toda carne, e el que havia espírito de vida. E los que vinieron, macho e hembra de toda a carne vinieron, como lhe havia mandado Deus, e Jeová lhe cerrou la puerta. Pergunta a você, irmão, conteste a si mesmo. Quando foi que Jeová cerrou la puerta? Sabe quando? Quando a família de Noé se havia metido. Está entendendo? Quando a família que o Senhor havia disposto salvar, para começar uma nova geração, quando aquela família entrou, o Senhor imediatamente cerrou a porta. Quando toda a família do Senhor entrar por la porta de graça, que todavia está aberta, em livro de Romanos, capítulo 11, eu quero ler uma porção da palavra para você, para que você entenda quando é que essa porta se vai cerrar. Amém? E o Senhor está falando do povo de Israel, que havia rechazado o Senhor, pero haverá restauração para esse povo. E essa restauração não vendrá sem que antes os gentiles todos entrem à porta de graça. Disse, porque não quero, hermanos, 11:25 de Romanos, que ignoreis esse mistério, para que não seais arrogantes enquanto a vosotros mesmos, que há acontecido a Israel endurecimento em parte, hasta que haja entrado a plenitude de los gentiles. Que está falando aqui o apóstolo Paulo, hasta que haja entrado a plenitude de los gentiles. Nós outros somos os gentiles, que hemos sido alcançados por o Senhor, que não somos de linaje de Israel, não somos hebreus, não somos judios, não somos nascidos de Israel, nem descendentes de Israel somos. Nós outros não estávamos, quer dizer, estávamos no plano da graça e da salvação de Deus, mas era um mistério que estava escondido no coração de Deus. Amém? Então, se Deus lhe permite o endurecimento do coração da nação de Israel, que rechazaram a Jesus, diz que a los suyos vino e los suyos não lhe receberam, verdade? Então, se o Senhor vem, estende sua graça hacia a igreja. Por isso que estamos falando nos domingos na igreja das 70 semanas de Daniel. Se han passado 69 semanas, há um intervalo, esse intervalo se chama graça. Amém? Esta porta, esse espaço se chama graça. Pero há uma semana por acontecer todavia, e essa semana é uma semana de 7 anos chamada
tribulação. Amém? Então, se hasta que haya entrado por la puerta de gracia, por la puerta de salvación, la plenitud, o sea, el número de los gentiles que Dios tiene determinado para salvar, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá o Senhor, o libertador, e o Senhor vendrá por eles. Você me está entendendo, irmãos? Capítulo 7 de Mateus. Você está escutando esse mensagem nesta manhã? Quizá em algum momento você sentou à mesa do Senhor. Quizá em algum momento você foi parte de uma igreja cristiana, verdade? Comungava com os irmãos, estava aí, nas atividades, participava, te gostava da mensagem, hasta quizá te bautizassem nas águas, te fuiste aí na piscina, ao rio, ao mar, fuiste bautizado, conviviste com os irmãos, te dizia cristiano, evangélico, cristiano, enfim, pero este mundo te arrastou e te fuiste outra vez ao mundo, e esté vivendo no pecado que hacía antes ou não, pero estás alejado dos caminhos do Senhor. Está entendendo? A gente usa esse argumento, hermano. Esse argumento não é válido. A gente diz, eu não estou mais na igreja, eu não sou mais evangélico, não sou mais cristiano, pero não estou em pecado. Isso não é suficiente, irmãos. Não é suficiente, porque pecado todos estamos. Pecamos desde o momento que despertamos na manhã, até o último momento antes de dormir, e às vezes sonhando estamos pecando. Entende? Não é isso que tem a ver com graça e com perdão e com salvação. O que tem a ver é que tu recibas o Senhor em tu coração como Senhor e Salvador de tu vida e permaneça, porque a palavra diz que salvação é aqueles que permaneçam. Os que perseverarem hasta o fim, estes serão salvos. Não está dizendo aqueles que deixaram de pecar, não é isso que está dizendo. Aunque, evidentemente, quando caminhamos com o Senhor, vamos deshaciendo-nos de certos pecados, é óbvio. Estamos falando da porta angosta, essa porta angosta, não vamos passar com um montão de coisas que carregamos por aí, verdade? Diz, irmãos, capítulo 7 de Mateus, versículo 21, ponga atenção a isso. No todo lo que me disse, Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Não todo que anda dizendo aí, Senhor, Senhor, porque Jesus, porque glória a Deus, que aleluia, e blá, 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 de línguas, ou que anda profetizando, ou que anda sendo buenas obras e caridade, ajudando um ao outro, e se disse, uau, o Senhor é meu Senhor. Não, aqui está dizendo, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muitos me dirão en aquel dia, quando se cierre la puerta, Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome? E em tu nome echamos fora demônios? E em tu nome hicimos muitos milagros? Se acorda de Judas? Aqui está. Judas profetizou em nome do Senhor, sim ou não? Judas echou demônios em nome do Senhor? Hizo milagros em nome do Senhor. Amém? Pero Judas, hermanos, le deu a espalda ao Senhor, vendeu o Senhor por 30 moedas, né? E não esperou sequer o tempo do perdão e da graça, simplesmente se quitou a vida, verdade? Não creia na graça, não creia no perdão, não creia em la restauração, pecou e por seu mesmo pecado se quitou a vida e foi condenado. Amém? Nós outros podemos pecar? Sim, claro que pecamos. Pero o perdão, a porta do perdão está aberta todavia. Podemos ir diante do Senhor e pedir perdão de nossos pecados. Não necessitamos quitar-nos a vida porque pecamos, verdade? Judas, ao igual que aqui, profetizou em nome. Então o Senhor está dizendo, muitos naquele dia me vão vir com esse mesmo argumento. Pero Senhor, estuvimos em tu mesa, como vimos aqui no livro de Lucas. Comíamos em tu mesa, bebimos em tu mesa. Éramos parte daí, de vez em quando eu ia à igreja de domingo, me invitavam para as atividades, me gostava ir. Há muita gente que disse isso, verdade? Os hermanitos haciam suas festas aí, suas celebrações, e me invitavam, me gostava, eu ia. Havia uma conferência profética, um irmão cristão me invitava, eu ia porque me gostava escutar a mensagem que eles falavam, me gostava da música cristiana, me gostava das atividades que os hermanitos haciam, e de vez em quando eu ia com a minha família aí. Pero nunca fui de aí. Você me está entendendo, irmãos? As invitações que recebes e as vezes que por algum motivo has ido à casa do Senhor, é Deus te estendendo a porta de graça para ti. Estendendo o manto de graça e dizendo aqui uma oportunidade mais.
Amém? Talvez tu vá porque alguém te invitou para uma fiesta. Verdade? Talvez tu vá a uma igreja porque escutou que há uma cruzada de salvação e milagres e tu vá por um milagre. Bueno, a porta está aberta, te metiste. Verdade que sim? E o momento que te metiste aí, o mensagem é para ti. Está entendendo? Se vas a receber tu milagre, não sei. Pode que sim, pode que não. Mas o mensagem está sendo sembrado em tu coração. E o maior milagre que Deus pode obrar em tu vida nesse momento, nem é a sanidade que buscas, senão o milagre da salvação. Esse é o maior milagre. E muitas vezes buscamos outros milagres e rechaçamos o milagre maior, que é o da salvação. Disse, hermanos, echamos demônios e todo o demás, e então les declararé, diz o Senhor, nunca os conheci, apartaos de mim, hacedores de maldade. Glória a Deus. La puerta se va a cerrar, hermanos. La puerta de gracia se va a cerrar. E as señales que estão aí fora estão muito claras, muito claras. Todo o que o Senhor havia dito aí em Mateus capítulo 24, de las señales antes da venida do Senhor, já se han dado, já estão em curso, já sucederam, estão acontecendo diariamente, estão aí las señales. E o Senhor, se quisera o Senhor venir já, e podia venir, porque já está cumprido o que tinha que cumprir. Está entendendo? Estamos em tempo de graça, mas bem o relógio se está estendendo mais tempo detenido, porque o Senhor está dizendo que todavia há gente para ser salva. E quizá tu que está escutando aí, e que estivesse um dia, e fuiste um dia parte do corpo de Cristo e te apartaste, esse mensagem é para ti. Né? Em algum momento estiveste na igreja, buscaste ao Senhor, serviste na igreja, e eu vou repetir para você, irmão, esse argumento que tu diz é que não sou mais da igreja, mas não estou pecando, sou honesto, verdade? Sou bom chefe de família, ajudo os necessitados, hago boas obras, sou caridoso, sou bueno, não ando com malas palavras, não fumo, não tomo, não me prostituo, não me drogo. Então, se eu creio que Deus... Não, isso não é suficiente. Não é suficiente porque salvação não é por obras. Hein? Não é por obras de humanas, não é por nossas obras de justiça. Sabe o que disse aqui, irmãos? Eu quero terminar, pero o Espírito Santo me está falando e eu vou falar mais. Amém? De por si não teremos hora para pensar assim para terminar, não. Veja o que disse aqui, irmãos, Efésios capítulo 2. E Ele os deu a vosotros Ele os deu vida a vosotros quando estavais mortos em vossos delitos e pecados. Está entendendo? Não tuviste que deixar de pecar para que o Senhor te alcançara. Não, Ele te alcançou estando tu todavia morto espiritual, em pecado e ofensa. Me está entendendo, irmãos? Quando eu me converti, e com uma pessoa me predicava a palavra para mim em Brasil, e eu dizia assim, eu não posso ir à igreja porque... se me meto na igreja, cai o teto da igreja, tanto pecado que tenho. E a senhora me dizia, não, Pedrito, Deus te aceita como estás. E para mim não me cabia isso na mente, irmão. Porque eu me acordava de minha mamã, muitos anos na Assembleia de Deus, é muito estrito, muito, sabe? Não podia nem respirar, que era pecado. Então eu pensava, como vou meter-me na igreja da maneira que estou? Então, se para mim era difícil entender que não era por minhas obras de justiça. Não era porque eu vou deixar de pecar para depois ir para a igreja. E eu pensava, a mim me gusta tomar uísque, cerveja, me gusta andar nos bares, nas festas, andar com mulheres, fumar meu cigarrilho. Ou seja, como é que eu vou ir à igreja? E aí um dia eu entendi isso aqui. E o Senhor disse, e Ele os deu vida a vosotros. Quando estávamos mortos, irmãos. Mortos em quê? Em delitos e pecados, em delitos e ofensas, delante de Deus, contra de Deus, irmãos. Foi assim que nos alcançou. E eu pensava que tinha que deixar de fumar, de tomar, de tal, para depois ir à igreja e aceitar a Cristo. Não. E a mulher me explicava, e para mim era difícil entender isso. Era muito racional, racionava todo, e eu dizia, não é possível. Sendo um Deus santo, me vai aceitar da maneira que eu estou? E verdadeiramente, venid a mim los que estáis cargados e cansados, e eu los haré descansar. Dice, hermanos, em los quales anduvistes em outro tempo, siguiendo la corriente desse mundo, conforme o príncipe de la potestade del aire, el espírito que agora opera em los hijos de la desobediência. Vamos ler mais adelante.
Diz aqui, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e asimismo nos hizo sentar em los lugares celestiales com Cristo Jesus, para mostrar em los siglos venideiros as abundantes riquezas de sua graça, em sua bondade para com nós outros em Cristo Jesus. Porque, aí está a clave, porque por graça sois salvos, por meio de la fé, e isto não de vosotros, pois es dom, es regalo, es dádiva de Deus. Amém? Então, se você diga, eu me apartei da igreja, eu não estou pecando, não estou fumando, não me estou drogando, o que eu hacía no passado não vou vir a ser, eu estou caminhando rectamente, sou honesto, trabalhador, tenho minha família com todo cuidado, então, não, isso não é suficiente, porque aqui diz que a salvação é por graça. Não é por nossos hechos de justiça, nossas obras de justiça, não é por nossa aparência de santidade, não é por obras de caridade que hacemos, não é porque não vou falar para não pecar com a boca, pero pecas com o pensamento, com o entendimento e com a mente. Então, se não há como, se não é por graça, não há como haver salvação. Começa por aí, irmãos. Não há maneira de um ser humano ser salvo, senão por graça. Ok? Disse claramente, irmãos. Porque por graça sois salvos por meio de la fé. E isto não de vós outros, não tem a ver com nós outros, pois é dom, é regalo de Deus, não por obras. Aleluia. Não por obras, para que nadie se glorie, para que nadie diga, vou fazer isso, para alcançar a salvação. Não, irmãos. Para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, criados em Cristo Jesus para buenas obras. Fuimos criados para buenas obras. El hecho que hagamos buenas obras não deve ser motivo de jactância, de orgulho. Como sou bueno, hago buenas obras, ajudo os pobres. É obrigação tua, porque para isso fuiste criado. Está entendendo, irmão? Sabe essa gente, irmão? Eu até vou sair um pouco do tema, porque o Espírito Santo me põe isso na mente agora. Sabe essa gente que esse tempo de pandemia anda distribuindo canasta básica nas comunidades, sabe? A gente vai com uma bolsita de canasta básica e para delante da pessoa que vai receber a canasta e com uma mão dá a canasta e com a outra saca uma selfie. Veja, estamos fazendo boas obras. Somos da igreja fulano de tal, estamos distribuindo canasta básica na comunidade, tal. A igreja cuidando do oprimido e do necessitado. Sabe o que é isso, irmãos? Aqui está dizendo, irmãos, que fomos criados para buenas obras. Não temos que andar sendo propaganda de nossas buenas obras, porque para isso fomos criados. Está entendendo? Evidentemente que nós nos sentimos bem quando um grupo, uma congregação, uns irmãos se reúnem, buscam aí recursos, meios para ajudar necessitados. Nos sentimos orgulhosos. E quando damos testemunho à igreja, para que a igreja se dê conta que esse é o papel da igreja. De nós outros como igreja, é isso que devemos fazer, irmãos. Amém? E que a gente se dê conta que, segundo alguém aportou financeiramente para a campanha de ajuda aos necessitados em uma comunidade e tal, então uno passa um repórter, passa aí filmes, película, alguma coisa, fotografias, para que a gente se dê conta, veja, o dinheiro que vocês aportaram foi bem empregado, aí está, dimos à comunidade, distribuímos roupa, juguete para os ninhos, comida para os necessitados, tudo bem, irmãos. Pero não fazer propaganda e pôr em Facebook aí, veja, estamos dando canasta básica, somos uma igreja tremenda. E a gente anda sendo propaganda. Diz aqui, irmãos, que porque somos hechuras suyas, criados em Cristo Jesus para buenas obras, las quales Deus preparou de antemano para que anduviésemos em elas. Amém? É dizer, então, que nadie se glorie de suas buenas obras. E que nadie também creia que por suas buenas obras será salvo. A salvação é por graça, não é por obras. Amém? Tu podes fazer o que seja. Tu podes ir à igreja todo domingo. Essa é uma obra que tu podes fazer também, né? Ir à igreja todo domingo, fazer ayuno de 40 dias, não sei o que, distribuir canasta básica aos pobres, ajudar necessitado e, sem necessariamente ser salvo. Não está entendendo, irmãos? Isso são obras humanas. E o Senhor disse que nós fomos criados em Ele para as buenas obras. Então, o que tu haces com a mão, que não la vê a outra. Não está entendendo, irmãos? Glória a Deus.
Quero terminar aqui nessa manhã, hermanos. Eu he estado tratando de terminar e o Espírito Santo me sigue falando aqui. A porta de graça se vai cerrar, irmãos. Amém? Você que está escutando aí nessa manhã, e que sabe você que está aí conectado, pode compartilhar esse vídeo. Comparte esse vídeo, amém? Em português, compartilhe esse vídeo, amém? Essa live, para que outros possam ver, os que têm acesso ao muro do Facebook, possam dar-se conta que há uma porta chamada porta de graça. Essa porta se vai cerrar. De la maneira que o padre de família aqui em Lucas se levanta para cerrar a porta, significa dizer, se cerrou a porta é porque os que teriam que estar dentro já estão dentro. Amém? Ok? Hasta que seja alcançado já a plenitude dos gentiles, verdade? Hasta que haja entrado a plenitude dos gentiles. Amém? Hasta que a igreja já este, o número, a gente que deve ser salva já este. Não sabemos quantos nem quienes, somente o Senhor lo sabe, amém? Pero quero dizer a você que essa porta se vai cerrar, amém? E se essa porta se cerra e tu não estás à mesa do Senhor, será um problema. Vas a tocar a la puerta e não vai suceder nada, porque a porta não se vuelve a abrir. Quando Noé entrou com sua família na arca, a porta se cerrou, hermanos. O Padre, o Deus do cielo, não cerrou a porta da arca sem antes haver entrado Noé e sua família. Se um estiver afuera, o Padre ia esperar para que se metera. Então, todos entraram, ele, pá, cerrou a porta. E essa porta não se cerra de lá de dentro, senão de lá de fora. Porque não é o homem que cerra a porta, é o Senhor que cerra essa porta. E se ele decide cerrar, hermano, já nada mais sale, pero também já nada mais pode entrar. Amém? Busca a porta angosta para meter-te, amém? Busca a porta de salvação, a porta de graça está todavia aberta. Quando suene a trompeta, o Senhor levante sua igreja da terra. Essa porta estará cerrada definitivamente, hermano, a porta de graça. E aí salvação será outro tema que vamos falar depois da tribulação. A coisa será difícil. Os que queiram ser salvos na tribulação, não é que serão impedidos de ser salvos? Sim, podem ser. Hoje dia, somos salvos, remidos, redimidos, lavados, verdade? Rescatados e comprados por la sangre do Cordeiro Jesucristo. Amém? Veja bem, a sangre do Senhor em el tempo de graça está sobre a humanidade. Todo aquele que se entrega ao Senhor é rescatado por esta sangue, comprado por la sangre do Cordeiro derramada na cruz do Calvário. Já quando se desate a tribulação, desde o primeiro ano até o último sétimo ano da tribulação, hermanos, salvação será por la entrega de sangue, sim, também por lo sangue de la persona que quer ser salva. Amém? Hoje dia, a sangue de Cristo tem poder para salvar-te. Quando venga a tribulação, não vai haver graça. Tu podes aceitar a Jesus, pero com a entrega de tu mesma sangue. Aí tendrás que entregar tu vida realmente. Ele entregou a vida dele por nós outros. E na tribulação, nós outros vamos entregar a vida. Nós outros não, os que vão ser salvos, ou que se perderam aí antes do arrebatamento, esses terão que entregar sua vida para alcançar salvação em Cristo. Amém? Glória a Deus. Que a sangue do Senhor te alcance agora, já. Que tu diga, Senhor, cubra-me com tu sangue, lava-me, redime meus pecados, perdona-me. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Escreve-me nome no livro da vida. Ajuda-me, Senhor, a volver a tu redil. Me he apartado da igreja, me he apartado da mesa de comunhão de Deus, pero quero volver à mesa. Não quero ser agarrado de surpresa, que a porta se cerre e eu me quede fora querendo entrar e sem poder entrar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã. Há vidas aqui conectadas, vamos a ver. Helena Álvares, Deus te bendiga. Evelyn, bendiciones, Evelyn. Arabela Quesada, bendiciones. Armando Falhas, hombre de Deus, bendiciones. Sori também, bendiciones. Sônia Roseli Paulino, allá em São Paulo. Pastor, não é Pastor Márcio. Sim, Márcio Silva, perdão. Márcio Silva em São Paulo. Pedro Molina, o Gaudi, que o Senhor te bendiga, varão. Carmen Rosales Baltodano. Paulo Afonso, grande amigo, glória a Deus. Escreve ele aqui, bom ver, amigo. Parabéns, felicitações por las palavras que relembraste da infância. Que tremendo, glória a Deus.
Túlio Cruz, aí Túlio Cruz, de Tegucigalpa, Honduras, grande amigo. Jenny Salinas, Elias Hernandes, Deus te bendiga. Janaína Berto, da Alegre, Espanha, bendiciones, Janaína. Isaac Urania Pérez, bendiciones. Hermanos, hay mucha gente aqui conectado, escuchando a palavra de Deus, e isso é bueno porque é necessário que estemos firmes no Senhor, escutando a mensagem do Senhor. Eu quero orar, amém? Quero orar por uma niña chamada Clara Vitória, lá em Nordeste, tem problemas de saúde, amém? Sabemos que o Senhor vai fazer um milagre em sua vida, estamos confiantes. Há um grupo de oração orando por Clara Vitória se chama o nome dela, uma niña preciosa que nasceu com 5 ou 6 meses, passou muito tempo em hospital, verdade? E bueno, pero está enfrentando situações e creemos que Deus ha estendido sua mão sobre ela. Quero pedir ao Senhor que toque a vida de meu sobrinho, ela em Porto Alegre, passou por um acidente doméstico com queimaduras de 2º e 3º grado, enfim. Pero o Senhor tenha cuidado de seus filhos, amém? Glória a Deus. Senhor, oh Deus, nesta manhã, quero bendecir-te, amado Deus, por essa oportunidade, uma mais que me dá, de predicar o Evangelho de graça. E para hacerle ver a la gente que aí está e los que vão a conectar-se mais tarde, que há uma porta de graça que todavia está aberta, amado Deus. Esta porta vai permanecer aberta hasta que o Senhor decida que se deve cerrar, hasta que o Senhor venga por tu igreja e arrebate tu igreja a los cielos. Amado Deus, esta porta se vai cerrar um dia e diz tu palavra que alguns vão a tocar e querer entrar e não poderão mais, porque o momento que se cerrou é definitivo, amado Deus. Quero bendecir esse povo que está, bendecir aquela gente que em algum momento estuvo à mesa, que comeu e bebeu da mesa do Senhor, que teve comunhão da mesa com os santos, em algum momento se alimentou de los manjares celestiales, pero buscou o alimento do mundo, buscou a comida que o mundo dá, Senhor, que se traz deleites também, Senhor, ó Deus, e por los deleites de los alimentos que han dado no mundo, se deixaram levar, se foram, se perderam a comunhão da mesa do Padre. Pero, Senhor, ó Deus, quero crer que seus nomes todavia está escrito em tu livro. Isso não está, te pido que eles se volvam a ti, para que tu possas escrever uma vez mais seus nomes no livro da vida, amado Deus. Porque naquele dia, diz tu palavra, grandes e pequenos vão permanecer e vão comparecer delante do Senhor em no trono branco, e os livros serão abertos, e um livro chamado o livro da vida será aberto, amado Deus. E os nomes que não estão escritos nesse livro, oh amado Deus, se perderão por la eternidade. Quero orar por esse povo que está. Quero pedir-te, amado Deus, que haja reconciliação nesta manhã, por essas vidas que se apartaram do Evangelho, se apartaram da comunhão com Deus, da comunhão com os santos, destes que tu chamas, Senhor, oh Deus, los hijos tuyos, que em determinado momento estiveram de las puertas hacia dentro de la casa de Deus e agora estão afuera, amado Deus, andando perdidos nesse mundo. Haz-los volver, Senhor, que los acontecimentos, as coisas que estão sucedendo aí fora, les desperte seu coração e seu espírito uma vez mais, para que se den conta, amado Deus, que todavia há possibilidade de salvação. Bendigo suas vidas, amado Deus, bendigo a niña Clara, deve estar em Teresina nesse momento, dá sabedoria a los médicos que encontrem o problema da saúde dessa niña, do corpo desta niña, da mente, de seu cérebro, que haja sanidade completa. Bendice seus padres, amado Deus, sua família, a igreja em Piauí e todos os servos. Bendigo meu sobrinho lá em Porto Alegre, a família, Senhor, que haja restauração a esse ninho. Bendigo todas essas vidas que estão aí conectados, todos esses que estão aqui necessitados também, ó Deus, de um milagre tuyo, Senhor. Muitas vidas que estão aqui necessitam de milagre, necessitam que tu mano se estenda sobre suas vidas, traindo restauração, traindo sanidade. Senhor, que haja conversão nesta manhã. Oro por esses que estão apartados do Evangelho, Senhor, que estão apartados de tu casa. Senhor, tu palavra disse que o Padre se levanta e cerra a porta, e os que estão afuera vão a tocar e vão a dizer, pero nós outros estivemos aí, nós outros comimos da mesa, nós outros escutamos tu mensagem, pero o momento que a porta se cerrou, não estavam dentro, não estavam à mesa. Que esse povo que aqui está, Senhor, ó Deus,
pode entender que alejar-se da mesa do Senhor pode que seja um distanciamento para a eternidade. E não queremos, amado Deus, que essa gente se perda. Por essa razão, o Senhor nos dá a oportunidade de predicar o Evangelho. Eres tu hablando ao coração de cada um que está aí, amado Deus. Há um distanciamento que hablamos hoje dia por coisas do coronavírus. Para haver um distanciamento maior e mais rotundo e profundo e eterno, que será o distanciamento do homem pecador com o Deus Santo. Esse distanciamento não haverá menor possibilidade de haver um acercamento depois disso. O que perda a salvação não terá mais como encontrar-se com Deus, a não ser no dia do juízo final. Amém? Então, amados irmãos, que o Senhor te bendiga nessa manhã. Eu sei que está apartado, vuelve. Busca a igreja onde tu congregavas. E se não tens clima para regressar à igreja de onde saliste, busca outra igreja que predica o evangelho de salvação. Métete no corpo de Cristo outra vez. Não te quede em casa dizendo, é que eu não vou à igreja, pero... Não. Los que são de Deus estão na casa de Deus. Começa por aí, irmãos, está bem? Los que são de Deus estão à mesa com o Senhor. Essa coisa de dizer que não vou à igreja, pero sou do Senhor. Pode ser do Senhor, porque se não está à mesa, a porta se cerra e você queda fora. Amém? Que o Senhor te bendiga. Te dejo uma canção para que vayas meditando nessa manhã, para que nadie tenha excusa depois. Aí está a mensagem, amém? Se o Senhor nesse momento viene por sua igreja, irmão, e você se queda, em tu mente, em tu coração, uma voz te vai a juzgar, e te vai a señalar, e te vai a dizer, necio, o Senhor te hablou e não hiciste caso. Amém? Bendiciones.